Bem, agora vamos à curva de custo marginal, e a decisão de oferta da empresa. Para ampliar essa análise de maximização do lucro, considere as curvas de custo da figura 1. Elas têm 3 características que vimos no capítulo anterior. E que, como vimos no capítulo anterior, descrevem a maioria das empresas. Então, se você tem dúvidas sobre as curvas de custo, consulte mais uma vez o capítulo 13, que é um capítulo destinado a entender o que são os custos de produção. Então veja, na figura 1 nós vamos ter a curva de custo marginal, que tem inclinação ascendente, a curva de custo total médio, que tem forma de U, e a curva de custo marginal, que cruza com a curva de custo total médio no ponto em que o custo total médio é mínimo. A figura mostra ainda uma linha horizontal na altura do preço de mercado. A linha do preço é horizontal porque a empresa é tomadora de preços. E aí vem essa primeira característica específica das empresas em mercados competitivos, que são tomadores de preço e, portanto, possuem um preço de mercado horizontal, ou seja, eles são tomadores de preços, o que significa que essa curva é praticamente estável. O preço do produto, portanto, de uma empresa será sempre o mesmo, independentemente da quantidade que ela decida produzir. Tenha em mente que, para as empresas competitivas, o preço é igual à receita média e à receita marginal. Então, nós temos aí no preço de mercado com uma linha horizontal, lembrando mais uma vez, como vimos nas sessões anteriores, de que o preço é igual à receita média e à receita marginal, como a gente viu lá na tabela número 1. Podemos usar a figura 1 para identificar a quantidade de produto que maximiza o lucro. Imagine que a empresa esteja produzindo Q1. A esse nível de produção, receita marginal é maior do que o custo marginal, ou seja, se a empresa aumentasse seu nível de produção e vendas em uma unidade, a receita adicional excederia os custos adicionais. Então, numa situação em que vale a pena aumentar. Então, quando a receita adicional ou a receita marginal excede o custo marginal. Então, veja, mais uma vez voltando aqui, então, imagine que a empresa esteja produzindo na quantidade 1. Daqui a pouco a gente vai ver essa figura e vai detalhar do ponto de vista visual. Então, o lucro, que é igual à receita total menos o custo total, aumenta nessa situação. Então, nessa situação em que a receita adicional excede o custo adicional, o lucro, portanto, ele aumenta. E foi o que a gente viu na tabela número 2. Assim, quando a receita marginal é maior que o custo marginal, como em Q1, a empresa, portanto, pode aumentar os lucros elevando a produção. Um argumento semelhante se aplica quando a produção está em Q2. Nesse caso, o custo marginal, aqui agora inverte a situação, então, o custo marginal de produzir uma unidade a mais é maior do que a receita marginal de vender um item a mais, ou de produzir um item a mais. Então, se a empresa reduzisse a produção em uma unidade, os custos poupados superam a receita perdida. Então, aqui o Menkil coloca o raciocínio inverso. Então, se a empresa, nesse caso, em que o custo marginal é maior do que a receita marginal, significa que se ela produzir uma unidade a menos, ela vai poupar mais do que ela deixa de ganhar. Assim, se a receita marginal for menor que o custo marginal, como em Q2, a empresa poderá aumentar seu lucro reduzindo a produção. Então,
se o custo é maior do que a receita marginal, significa que deixar de produzir uma unidade vai fazer com que a minha economia em custos seja muito maior do que a receita que eu ganharia se eu produzisse esse produto adicional. Então é importante deixar gravado na memória esses tópicos fundamentais para compreender o funcionamento da estrutura de mercado e de como funciona uma empresa nos chamados mercados competitivos. Então veja, onde terminam esses ajustes marginais no nível de produção? Independentemente de a empresa partir de um nível de produção baixo, como Q1, ou alto, como Q2, ela acabará por ajustar sua produção até que a quantidade produzida chegue ao Q máximo. Essa análise mostra 3 regras gerais de maximização do lucro. Então veja, aquilo que a gente já viu. Se a receita marginal, então se a receita de produzir uma unidade a mais é maior do que o custo de produzir a mesma unidade a mais, a empresa então aumenta a produção. Agora veja, se o custo de produzir uma unidade a mais for maior que a receita de produzir uma unidade a mais, essa empresa, portanto, deve diminuir a produção, porque diminuindo a produção ela maximiza o lucro. Certo? Então, isso aí são duas regras importantes. E a terceira é, no nível que maximiza o lucro da produção, então no nível que maximiza o lucro da produção, a receita marginal e o custo marginais são considerados, são exatamente iguais. E aí, se a gente voltar aqui para a figura número 1, o que nós temos? A maximização do lucro de uma empresa competitiva. Primeiro é importante lembrar o preço, né? Então, na situação do mercado competitivo, em que a empresa é tomadora de preço, ela não tem poder de afetar o preço. Então, o preço é igual à receita média, é igual à receita marginal. Então, 6, então vamos supor, aquele exemplo que a gente viu lá do leite. Então, era preço de 6, receita média de 6, que era a receita total dividida pela quantidade produzida, e a receita marginal de 6, que era a receita de você adicionar uma unidade a mais na sua produção. Vamos ver o que o texto do Mankiw diz aqui. Então, esta figura mostra, então nós temos a curva de custo marginal, a curva de custo total médio, a curva de custo variável médio, mostra ainda o preço de mercado, que é igual, neste caso, mais uma vez, a receita marginal e a receita média. A quantidade Q1, então veja. Então veja, a quantidade Q1, a receita marginal, então a receita marginal supera o custo marginal, de modo que um aumento da produção aumenta o lucro. Então, nessa situação aqui, a quantidade Q2, o custo marginal está acima da receita marginal, de modo que a redução da produção aumenta o lucro. E a quantidade que maximiza o lucro se encontra no ponto em que a linha horizontal de preço intercepta a curva de custo marginal. Então, essa aqui, então em Q1, o ideal era aumentar a produção, e em Q2, o ideal era diminuir a produção, porque o ideal é que a produção, para maximizar o lucro, esteja aqui. Então, mais uma vez, a quantidade que maximiza o lucro, Q máximo, se encontra no ponto em que a linha horizontal de preço ela intercepta a curva de custo marginal. Então, neste ponto, a empresa maximiza o lucro, produzindo a quantidade em que o custo marginal é igual a é igual à receita marginal. Então, a empresa permaneceria, portanto, neste ponto aqui central. Eu estou mostrando com o cursor do mouse, ou seja, esse é o ponto ótimo, o ponto ideal de maximização de lucro. Ok? Se estiver abaixo desse ponto, a empresa poderia continuar produzindo para maximizar,
e se estiver acima, ela vai ter um custo por unidade a mais muito maior do que a receita, o que vai fazer com que, portanto, ela não se sinta estimulada a produzir mais do que a quantidade máxima, levando em conta lá aquela regra clássica de que na economia o ideal é pensar na margem. Essas regras elas são importantes para que as empresas que maximizam os lucros tomem, portanto, decisões racionais. Mais uma vez, pensem na margem. Elas se aplicam não só a empresas competitivas, mas também a outros tipos de empresas, como veremos no próximo capítulo. Podemos agora ver como uma empresa competitiva determina a quantidade do bem que fornecerá ao mercado. Como uma empresa competitiva ela é tomadora de preços, sua receita marginal é igual ao preço de mercado. Então, o que vai determinar a quantidade que uma empresa neste tipo de mercado produzirá? O que vai determinar do ponto de vista da produção? Então, para qualquer preço dado, a quantidade de produto que maximiza o lucro de uma empresa competitiva está na interseção do preço com a curva de custo marginal. Então, mais uma vez, na figura 1, essa quantidade é a quantidade máxima. Então, do ponto de vista da compreensão do que queremos entender de uma firma em um mercado competitivo qual é a quantidade que essa empresa competitiva com o preço que ela toma do mercado, ela não decide o preço, quanto ela vai produzir. Ela vai produzir aquela quantidade que maximiza o seu lucro. E essa quantidade é justamente o preço fazendo uma interseção na curva de custo marginal. Então, mais uma vez, voltamos aqui nesta figura, é este ponto preto, onde você tem, portanto, a interseção da curva de preço, que está horizontal, com a curva de custo marginal. Então, nós temos aqui a interseção e esse é teoricamente o ponto ótimo. Agora veja, imagine que o preço que prevalece nesse mercado aumente, talvez pelo aumento da demanda. A figura 2 mostra como uma empresa competitiva reage a um aumento do preço. Então veja, quando o preço é P1, a empresa produz a quantidade Q1, que iguala o custo marginal ao preço. Então, tudo tranquilo. Mas o que acontece quando o preço aumenta? Então veja, quando o preço aumenta para P2, a empresa percebe que a receita marginal fica maior que o custo marginal no nível anterior de produção. Com isso, aumenta a quantidade produzida. Então, ao aumentar o preço, você desloca o preço para cima e, consequentemente, aquele espaço que você abre no gráfico é um espaço que revela que a empresa pode continuar aumentando a produção para atingir um novo máximo, um novo Q+, que vai estar agora na interseção entre a curva de custo marginal e a nova curva de preço. Nesse caso, a curva de preço, a curva que determina o P2. Então veja, a nova quantidade que maximiza o lucro é Q2, em que o custo marginal é igual ao novo e mais elevado preço. Novo e mais elevado preço. Em essência, como a curva de custo marginal das empresas determina a quantidade de produto que estas estão dispostas a ofertar a qualquer preço, ela também é a curva de oferta das empresas competitivas. Então preste atenção, em essência, como a curva de custo marginal das empresas determina a quantidade de produto que elas estão dispostas a ofertar, aquilo que a gente já viu anteriormente em outras videoaulas de capítulos anteriores do Menkil, ela também, neste caso, então essa curva de custo marginal, ela também representa, portanto, a curva de oferta das empresas competitivas. Entretanto, essa conclusão apresenta algumas restrições, como veremos a seguir. Então, o que nós temos aqui na figura 2? Então, veja, se eu tenho um preço, então custo marginal como a curva de oferta, custo marginal como a curva de oferta de uma empresa competitiva. Então, veja, um aumento no preço de P1
para P2 leva a um aumento da quantidade que maximiza o lucro da empresa. Então, se a empresa tinha o preço fazendo a interseção neste ponto, né? A gente viu, então, aqui fazendo. Então, neste ponto, era o ponto em que o preço tem a interseção com a curva de custo marginal, onde você tem Q1, neste caso, a quantidade máxima, um nível ótimo de produção, em que a firma maximiza a produção, mas ao passo que você tem um deslocamento para P2, o novo ponto de interseção com a curva de custo marginal vai ser em uma quantidade maior. E, consequentemente, essa empresa pode aumentar aqui esse gap que criou entre a quantidade do nível ótimo de produção anterior com um novo nível ótimo de produção que maximiza o lucro, levando em conta um novo preço, nesse caso um preço maior. Então, como a curva de custo marginal representa a quantidade fornecida pela empresa a qualquer preço dado, ela também se converte, portanto, na curva de oferta da empresa.